eu queria que você explicasse o que é uma encíclica, mostrasse a Laudato Si e falasse um pouco mais sobre ela. Ela foi publicada em 2015 pelo Papa Francisco, não é isso? Isso mesmo. Maravilha. Então, deixa eu pegar ela aqui. Essa daqui, então, é a encíclica Laudato Si. Laudato Si. Então, um primeiro detalhe, a maioria dos documentos da Igreja são documentos que têm o seu nome em latim, que geralmente se refere à primeira frase do documento. Então, por exemplo, esse documento chama Laudato Si, porque em latim ele começa dizendo justamente isso. Ou, no caso aqui, o italiano, Laudato Si mi Signore, que é o que o Francisco de Assis, uma das orações que ele fazia, né? Louvado sejas, meu Senhor, cantava Francisco de Assis, pela sua grande obra, a Mãe Terra, o Irmão Sol, a Irmã Lua. Então, louvado sejas, Laudato Si, é o mesmo termo. Depois, agora, recente, ele publica Laudate Deum, que significa, em latim, louvai a Deus por todas as suas Elvis, desculpa te interromper, deixa eu pegar aqui. Cadê você? Eu estou aqui, estou em off. Eu estou escondido aqui. O Laudate Deum é uma exortação? Como é que é isso? Isso. A gente chega lá. Vamos por parte. Estou respondendo a primeira pergunta ainda. Vamos lá. Tá Laudato bom. Si. Tá, vamos lá. A gente chega lá. Então, estou explicando o porquê desses nomes, né? São nomes em latim, porque geralmente esses documentos são escritos originalmente em latim, ou eles têm uma tradução primeira no latim, que é a língua oficial da igreja e tal. Também o francês, tem toda uma questão aí, não vai entrar nisso. E é uma encíclica nesse caso. Uma carta encíclica é uma carta que o Papa escreve para tratar de algum tema específico, endereçando essa carta aos bispos, aos padres, aos diáconos e aos fiéis, leigos e leigas da igreja, e de modo especial a partir da Pati in Terris, lá de 1963, do Papa João XXIII, essas cartas encíclicas elas passaram a ser também direcionadas, endereçadas, destinadas, não só os bispos, padres, diáconos e os leigos católicos, os fiéis católicos, mas também a todas as pessoas de boa vontade. Então, a doutrina social da igreja trata de temas que não são temas só do interior da igreja, né? Trata de temas sociais. Então, uma carta encíclica, né? A encíclica é uma carta que ensina, uma carta exortativa que o Papa escreve e transmite, então, às pessoas da igreja, mas também às pessoas fora da igreja. A Laudato Si é uma dessas cartas. Foi escrita em 2015, é um documento mais amplo, um documento abrangente que vai tratar do tema da casa comum, do nosso cuidado, necessário cuidado da casa comum, como uma temática singular. Então, ele traz aí a questão ambiental como uma questão social a ser pensada. O Papa Leão XIII, por exemplo, quando escreveu a Rerum Novarum, ele trouxe o tema da situação deplorável dos operários, em especial dos operários europeus, que tinham sua vida humana profundamente desrespeitada, minguada ali nas fábricas, ali no contexto da primeira e da segunda revolução industrial. Então, sempre esses temas sociais e a igreja tendo uma palavra a dizer. A Laudato Si, ela toma a questão ambiental. Então, ela é uma encíclica, né, uma carta endereçada ao povo católico, mas também a todas as pessoas de boa vontade, uma carta longa, tem 276 parágrafos, 246 parágrafos numerados, divididos em 6 capítulos. Foi publicado no ano de 2015, como a gente disse. E um detalhe importante, foi publicado no ano de 2015, um pouquinho antes da COP21, que foi em Paris. O Papa quis, de alguma forma, influenciar também, dar uma palavra ali, influenciar um pouco as discussões dos grandes governantes aí dos países do mundo que se reuniram, então, ali
na COP em 2021 em Paris, em 2015 em Paris, a COP 21 em 2015 em Paris. Então, é uma encíclica que vai tratar do planeta como casa comum, não só como ambiente, mas como uma casa comum no sentido vertical, né, dos humanos entre si, mas também no sentido horizontal entre todas as criaturas. E vai trabalhar, de alguma forma, a Terra como um dos pobres, profundamente desrespeitados, maltratados pelo nosso sistema econômico, social e político vigente, que é marcadamente capitalista, predatório. Né? Então ele vai transcender, ele vai além da discussão só reduzida ali à questão biológica ou das ciências exatas, mas ele vai trazer as ciências humanas e sociais para a discussão, compreendendo de maneira muito clara que, inclusive isso ele afirma no número 49 da Laudato Si, que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social. Então, é um documento que ele vai questionar, vai criticar, né, e vai nos ajudar a entender, então, que existe uma raiz humana da crise ecológica que nós estamos vivendo, está no capítulo 3 da Laudato Si. Então, é necessário uma correção urgente do nosso antropocentrismo, dessa visão de que o ser humano está no centro, ele é mais importante que as outras criaturas, como se nós, então, estivéssemos no mundo e não fôssemos, né, mundo pó, esse mesmo mundo. Então, trabalha muito a urgência do respeito à diversidade biológica, né, em relação aos ecossistemas, e também à diversidade cultural, os povos locais do planeta. Então, é uma chamada mesmo a uma ampliação de visão e de cosmovisão, né, nos ajudando a compreender a perspectiva ecológica numa dinâmica integral. Então, ele nos convida mesmo, digamos assim, a uma conversão ecológica, que implica, então, a coragem de decrescer economicamente. Olha que conceito. A economia capitalista ela não admite a ideia de decrescer, ela só vê o crescer, o lucro, o aumentar cada vez mais, e ele fala da necessidade de decrescer, de uma outra modalidade de progresso e de desenvolvimento. Lá no número 191 ele trata disso no documento. Essa ideia de que, então, do lucro a todo custo, ele vai dizer, isso é uma deturpação do conceito de economia. A gente perde a ideia de economia como lei da casa. A economia deixa de ser coisa de casa, coisa de gente, e passa a ser coisa de consumidor, passa a ser coisa de produto, de meio, e não mais de casa. A necessidade de resgatarmos um pouco essa discussão. Olha, é um documento muito rico, tá? A gente pode combinar em algumas ocasiões da gente tratar de uma live específica só da Laudato Si, porque vale muito a pena, ela é bem singular. A nossa live de hoje aqui tem uma pretensão talvez um pouco mais simples, né, de apresentar aí para o nosso público ouvinte e que interage com a gente uma visão mais ampla do tema da ecologia dentro da doutrina social da Igreja.